Porque o mundo, a Bíblia diz que ele já é do maligno. Ele não é do maligno. A Bíblia diz que toda a terra pertence a Deus, amém? Mas quando diz que o mundo jaz do maligno, está falando o sistema. Ou seja, há um poder do maligno operando no mundo. Mas toda a terra pertence a ele. A Bíblia diz assim que toda a alma é do Senhor. Então nós somos dele, amém? Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Tem alguém? Não tem? Por onde você andava então? Por onde você andava? Eu vejo, pastor, é preciso vir toda quarta e toda sábado para o culto? Eu creio que é preciso. Porque cada vez que você deixa de vir, você deixa de se alimentar. E quando você vem, você se alimenta, é ou não é? Porque nós estamos num ambiente que nós atraímos o Senhor. Você chega aqui de uma maneira, aqui você esquece das contas. Aqui você esquece, sabe que tem um marido às vezes meio brabo, você esquece dele. Aqui nós esquecemos de tudo. Só porque aqui apenas nós viemos para nos reunir, nos alimentar. Mas em casa nós precisamos exercer aquilo que nós ouvimos aqui. E se eu vim para cá ouvir e não colocar em prática, nada irá acontecer. Essa é a realidade. Por isso que nós encontramos tantos crentes, Claudomir, frustrados. Porque estão dentro de uma igreja durante anos e anos e nada acontece. Mas eu e minha casa somos testemunha que quando a gente obedece, a gente desfruta da sua bondade. Mas é suportando. Não quer dizer, hoje eu escutei uma palavra do apóstolo Luiz Hermínio. Que a cruz, ela não veio, ou seja, Jesus não morreu na cruz para nos libertar, para nos tirar de um sofrimento momentâneo. Ele não morreu na cruz para nos tirar, ou eu e você não vamos passar por um sofrimento momentâneo. O propósito da cruz foi de nos livrar de um sofrimento eterno. Então quando você serve a Cristo e você está passando por alguns desafios, que eu quero entrar, já estou fazendo uma introdução aqui para entrar na palavra. Quando você vem para Cristo, muitas pessoas dizem, ai pastor, depois que eu comecei a servir a Cristo, a minha vida virou de cabeça para baixo. Não, o Senhor só está endireitando você. Ele só está endireitando você. E você não entende que está passando por algumas coisas na tua vida. Nós precisamos entender como é que Deus se move através das nossas vidas. É primeiro em nós e depois através de nós. Nós vamos passar por desafios. Nós vamos passar por lutas, sim. Mas ele diz que aquele que suportar até o fim, William, esse será salvo. É suportar, Altair. É ficar firme, não, vem cá minha casa. Vamos para o culto, vamos cultuar esse Deus. Mas, eu não estou tão animada hoje. Mas quem disse que precisa de ânimo? Homens, famílias inteiras morreram para que hoje o evangelho chegasse até nós. Leia as histórias. Roma, o Coliseu, está lá até hoje. Filmes. Eles colocavam as famílias cristãs lá no meio, como se fosse algo, um divertimento para outras pessoas. Eles colocavam as famílias para morrer, para ser devorada por leões. Isso era um divertimento na época. Mas aquelas famílias estavam ali, eu acredito, eu irei para a glória. Eu não vou abrir mão do meu Jesus. Eu não vou abrir. Eles abraçavam a família e os filhos chorando. Não, nós vamos ficar aqui, porque nós vamos para um lugar bem melhor. Esse lugar não é nosso, a terra não é nossa. Ele disse para os seus discípulos, olha, fica tranquilo. Essa terra não nos pertence. Não, nós não moramos aqui, nós temos um lugar eterno.
Então não importa o que eu e você enfrentamos ou iremos enfrentar nessa terra, com Cristo, nós vamos vencer todas. Amém? Meu Deus. Eu anotei algumas coisas assim. Todos nós passamos por momentos desafiadores nessa vida. Amém? Todos nós passamos por momentos desafiadores nessa vida, sim ou não? Ou você já passou, ou você está passando, ou você irá passar. Todos nós vamos viver momentos difíceis, momentos de perca, momentos de abandono, momentos de rejeição e momentos de tristeza. E nem todos conseguirão resistir, suportar tudo isso. Esses momentos vêm para todos. Momentos de abandono, momentos de rejeição, momentos de tristeza, de angústia. E o problema é que nem todos vão conseguir resistir ou suportar isso. Por quê? Porque não está debaixo de uma promessa. Quando eu sirvo a Cristo, quando eu digo sim para Cristo, eu demorei para dizer sim para Cristo, pastor Pedro. Eu trabalhava, William, com os crentes enjoados. Sabe aqueles crentes que incomodam você? Sabe por que esses crentes se levantam para nos incomodar? Porque Deus fez algo na vida deles. E eu trabalhava com os caras, eles diziam: Israel, vamos para a igreja. Eu assim, quando der eu vou. Aí eles assim: como é que está a tua vida? Rapaz, tudo detonada, quase perdendo o casamento, filho doente. Então vamos para a igreja, cara. Eu vou. E durante muitos meses isso se passou. Até que um dia eu disse sim para Cristo. Então Ele restaurou meu casamento, Ele curou meu filho, mas depois nós entramos num processo. Só que o processo, às vezes nós não entendemos. Vinham coisas sobre nós e nós, não, mas nós estamos servindo a Cristo. Mas a gente ficava firme. Porque a gente entendeu que os desafios e as lutas iam vir. E se nós suportássemos, nós íamos passar por isso. Só que quantas pessoas, pastor Roberto, que não resistem, não suportam isso, sai da presença do Senhor, então perde o casamento, perde os filhos, perde tudo, porque não suportou aquele momento tão difícil de abandono. Nós cuidamos de pessoas que foram abandonadas e a vida foi restaurada. As pessoas vêm até nós demos uma esperança. Você acredita que isso pode mudar? Ela se imposta, então nós vamos te ajudar. Então ela consegue vencer aquilo. Ela consegue vencer e suportar. Então quando eu estou debaixo de uma promessa, a minha vida será restaurada. Não importa o jeito que você está, Deus vai restaurar. Não importa o momento que você esteja vivendo, se você entregar tudo para Ele, Ele virá. Por isso que às vezes eu estou aqui na frente, eu dou glória a Deus, eu me ajoelho, eu choro. Pastor, é porque tu está queimando? Nem sempre. Nem sempre. Sentindo ou não sentindo, eu estou aqui. Com vontade, sem vontade, eu sirvo Ele. Porque a Bíblia diz que aquele que pega no arado, olha só, pega no arado e fica distraído, ou seja, olhando para trás, não é apto para o meu reino. Ou seja, é uma pessoa que está muito despercebida, muito distraída com muitas coisas. Eu digo nesse altar que nós podemos ter tudo com Ele. Podemos ter tudo com Ele nessa terra. E Ele só, quando eu abro a minha vida para Deus, quando eu entrego a minha vida para Deus, eu passo a depender dEle. Então Ele só vai me entregar aquilo que não vai me tirar dEle.
Ele só vai me entregar aquilo que não vai roubar o meu coração dele. E eu quero contar uma história de um menino. Ele teve até os 5 anos de idade, aquele menino vivia no mar de rosa. Até os 5 anos desse menino que eu vou contar a história dele, até os 5 anos, ele vivia como um príncipe. E era real porque o vô era um rei. O seu pai era o príncipe. E ele ia ser o próximo rei. Até os 5 anos, os pais o criaram num lugar muito bom de viver. Mas por causa das guerras dos seus avós, por causa das guerras dos seus pais, aquele menino é retirado, removido da sua família. Nós precisamos entender que tem guerras que eu e você estamos enfrentando, que não foi eu e você que causamos. Mas tem guerras hoje que somos eu e você que estamos causando. Porque uma coisa é vir sobre você guerras pelo nome de Cristo. Uma coisa é você estar vivendo guerras pelos seus erros. E esse menino que eu vou contar, ele não tinha nada a ver com aquelas guerras. Mas como ele fazia parte da família, ele também estava no meio. E ele teve que suportar. Suportando tudo. Amém? Abre comigo. 2 Samuel 9. Ô Wesley, tu tá aqui. Então vamos adorar um pouquinho, vamos lá. Aleluia. Aleluia. Eu nada sou sem ti. Meu Deus. Xerebarabarabara. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Meu Deus. 2 Samuel 9. Você encontrou? Diz assim: certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Esaú ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Versículo 2. Então invocaram Ziba, um dos servos da família de Esaú, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Esaú a quem eu possa demonstrar lealdade a Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos seus pés. Versículo 4. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Versículo 5. Então em seguida o rei mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi.
e se prostrou com o rosto em terra, e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome, Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui o teu servo, Senhor. Então Davi tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto chamei para lhe mostrar bondade, por amor a Jônatas, teu pai, meu amigo. Restituirei toda a terra de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverá de comer na minha mesa. Versículo 8. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor. Meu Deus. Ó Senhor, quem é esse teu servo para dares? Quem é esse teu servo para dar tua preciosa atenção? Vale o tanto quanto um cachorro morto. Agora é a hora de adorar um pouquinho, Wesley. Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, pois o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena. Escuta o meu clamor, pois que o ar que eu respiro, preciso. Meu Deus. Essa passagem, ela não é uma parábola. Ela foi real. Ela foi real o que aconteceu na vida desse menino. Ele tinha apenas 5 anos de idade. Com 5 anos de idade veio uma guerra contra a cidade de Jerusalém, aonde o rei era o seu avô. O rei era o seu avô. Com 5 anos então veio essa guerra contra essa cidade. E nessa guerra, os seus avós, os seus pais e toda a sua família foi morta. Ele só foi salvo porque sua ama, ela pegou o menino e saiu correndo desesperada para uma cidade chamada Lodebar. Só que no caminho, Gilson, essa mulher, ela tropeçou e deixou essa criança cair. Nessa criança cair, ele quebrou as 2 pernas. Então ele andava de arrasto. E durante alguns anos, mais de 20 anos, esse menino viveu na cidade de Lodebar. Lá ele casou, ele teve um filho. E os anos se passaram. E aonde eu li com você, Davi estava reinando já em Jerusalém. E Davi, ele tinha uma amizade muito grande com seu pai, Jônatas. Quando Davi se encontrou com Jônatas, eles fizeram uma aliança. Uma aliança de quando um faltar, o outro cuidar da sua família. Essa era uma aliança de sangue que eles faziam. Se eu faltar, tu cuida da minha família? Sim, eu cuido. E quando eles fizeram aquela aliança, tudo estava em paz, tudo estava tranquilo. Então veio a guerra. Então houve a morte sobre toda a casa desse menino chamado Mefibosete. Então ele viveu durante muitos anos naquela terra. Lodebar, ele tem vários sentidos. Lodebar significa também um lugar de esquecimento, um lugar de tristeza,
um lugar de dor, um lugar de rejeição. Esse lugar, os historiadores dizem que era um lugar onde as pessoas se refugiavam. Ou seja, fugiu para aquele lugar. Era um lugar seco. Então eles fugiam para aquele lugar para realmente fugir das guerras ou da morte. Só que durante muito tempo se passou na vida daquele menino. E eu creio que talvez uma raiz de esperança talvez estava dentro dele ainda. Talvez os seus pais tinham acrescentado palavras de sabedoria dentro dele. Porque a Bíblia não fala que Mefibosete tinha abandonado Deus de Israel. Só dizia que ele vivia naquele lugar. Até que um dia, o rei Davi, será que não tem ninguém que sobreviveu da família de Saul, da família de Jonatas, meu amigo, para que eu faça uma bondade? Olha o coração do rei Davi. Mas eu creio que essa lembrança foi o próprio Deus, William, que colocou dentro dele. É Deus que faz essas coisas. É Deus que faz eu abrir o meu coração para ajudar o próximo. É Deus que abre o meu coração para dizer que ama, para pedir perdão, ou para liberar perdão. É Deus. É Ele que faz essas coisas. Porque pela a própria natureza humana nós somos ruins. Nós somos ruins. Enquanto Adão e Eva estavam guardados por Deus, não existia morte. Existia glória. Até que eles desobedeceram uma ordem de Deus. Então a Bíblia diz que quando Adão e Eva provam desse fruto, eles mudam toda a natureza. As flores não tinham espinho, não. Existia unidade. Existia uma harmonia entre os animais. Você acha que o leão ia de atrás de algum animal? Não. A Bíblia diz que eles comiam ervas. Estavam todos na unidade. Não existia morte. Então Davi, ele lembrou. Porque foi Deus que lembrou. E ele disse: será que existe alguém da casa, ou que sobreviveu? Eu e você somos sobreviventes, amém? O Senhor não nos esquece, não. O Senhor pensa em mim e você todos os dias. Todos os dias. Ele pensa em mim e você. Você acha que quando Jesus veio na terra e morreu na cruz, Ele estava pensando em quem? Era em mim e você. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Para Deus nós temos muito valor. O Senhor nunca esqueceu daquele menino. E o Senhor nunca vai nos esquecer. E Deus está nos dando sempre oportunidade de melhorar de vida. Deus, Ele nos dá oportunidade de escolhas. Daí o rei Altair, presta atenção, o rei então disse... Aí falaram para o rei, pastor Pedro: não, olha, tem o Ziba aqui. Eu acho que ele sabe dizer alguma coisa, porque ele convivia com essa família. Aí chamaram o Ziba: Ziba, vem cá. Chamaram na presença do rei. E ele disse: olha, tu sabe de alguém? Se alguém viveu da casa do rei Saul? Aí ele disse: olha, rei, sim, existe um. Sobreviveu sim. Mora em Lodebar, só porque, olha, rei, ele está com as pernas aleijadas. Ele não consegue caminhar. Daí o rei desejou conhecer o menino. Então o rei faz o quê? Manda chamá-lo. Só que quando ele chega lá, eu creio que foi uma carruagem, né, gente? Então eles começaram a procurar o menino naquela cidade, até que eles encontraram. Só que o menino, quando viu os soldados lá procurando, o que você acha que ele achou?
Ele não levantou as mãos para cima, eita glória, chegou a minha vez, não. Ele achou, Altair, que era a morte dele. Ele achou que era a morte dele, porque sempre quando um rei governava, ele matava toda a família, não sobrava ninguém, Suéder. Então quando ele viu aquele menino, os soldados, ele ficou apavorado. Porque a Bíblia diz que quando ele chega no palácio, a primeira coisa, ele se prostra. Ele não sabia o que iria acontecer. Ele não sabia, pastor Roberto. Eu creio com o coração acelerado. Daí ele disse, olha, Mefibosete. Chamou o nome do menino, chamou o nome do cara. Não precisa temer. Restituirei tudo aquilo que pertence a ti. É isso que Deus quer fazer. Restituir tudo aquilo que nos pertence. Nós precisamos entender e saber o que é nosso por direito. A alegria nos pertence. O casamento restaurado nos pertence. Filhos abençoados servindo a Cristo nos pertence. Isso tudo nos pertence. Aí o menino olha para ele e se prostra de novo. Ah, Senhor, foi aquilo que eu li. Meu Deus. Então Mefibosete reverenciou e declarou, ó Senhor, quem é esse teu servo para dar a tua preciosa atenção? Vale o tanto quanto um cachorro morto. Aquele menino, ele olhava para ele e ele não dava nenhum valor para ele. Quando ele falou um cachorro, na época, hoje, a gente tem cachorro, a gente dá banho, a gente leva para dar banho, pastor Pedro. Né? A gente dá ração, meu Deus, nem comida mais de casa eles comem. Querem ração. Só porque na época, não. Cachorro era desprezado. Porque cachorro na época comia sangue, lambia sangue, vivia nos lixos. Os judeus não valorizavam os cachorros. Ele olhou para ele e disse, Senhor, como pode tu dar a tua preciosa atenção para mim? Eu valho menos ou tanto quanto um cachorro morto. Ele nem falou cachorro vivo. Um cachorro morto. Olha o lugar, pastor Roberto, que aquele menino estava. Olha o lugar. Ele nos chama. Então a Bíblia diz que ele chama, mostra, declara ele e diz, olha Mefibosete, restituirei tudo que é teu, tudo que era do teu passado, aliás, da tua família, restituirei a você. E a partir de hoje, Mefibosete, tu sentarás todos os dias na minha mesa. Você sabe o que é isso? Sentar na mesa do rei. Estar com o rei todos os dias se alimentando. Aí eu te faço uma pergunta. Por quê? Pergunta, por que pastor chamou para a mesa? Porque na mesa é um lugar de restauração. É um lugar de restauração. A gente aprendeu o valor de estar numa mesa. A mesa ela é curadora. Não a mesa em si, não a mesa em si, mas quem está com a gente na mesa. Que é o pão vivo, é Cristo. Então chamou para a mesa, porque a mesa tinha um significado, tinha um simbolismo de restaurar de novo os seus valores. Levar para a mesa de novo, comer com a família real. Estava restaurando de novo o coração daquele menino. Ele se sentia abandonado sim, rejeitado sim. Não se valorizava. Ele perdeu totalmente
alegria. Porque ele se declarou: Senhor, o meu valor é esse que eu vejo. Mas o Senhor quer nos levar de novo para a mesa dele, amém? Deixa ele curar o teu coração. Deixa ele fazer coisas novas aí dentro. Aquele menino, presta atenção. Leva para o lado espiritual, amém? O que eu estou falando aqui, leva para o espiritual. Quando ele diz: Senhor, quem sou eu para dar tua preciosa atenção? É como se nós falássemos hoje para Deus: Senhor, quem sou eu para te dar a tua preciosa atenção? E o Senhor nos leva para sentar na mesa com Ele. O Senhor quer, quando Davi trouxe ele de novo para a mesa, só estava trazendo aquele menino para um lugar que pertencia a ele. Os céus nos pertencem, amém? Os céus nos pertencem. Eu e você só vamos voltar para um lugar que é nosso. A Bíblia diz que há uma mesa preparada para nós. E como disse o apóstolo Luiz Hermínio hoje pela manhã, pastor Pedro, ele disse: olha, e Jesus já preparou um banquete muito grande, porque sabe que crente come. Há uma mesa preparada para mim e para você, e Ele é o nosso alimento. Quando está falando dessa mesa, está falando de um relacionamento, está falando de olho no olho. Então o que aconteceu? Foi passado tudo para Mefibosete, todos os bens de Saul. Mas sabe com quem estavam esses bens? Esses bens não estavam com o rei Davi. Tinha terra, tinha gado, tinha muita ovelha, tinha camelo, tinha de tudo, pastor Pedro. Só que não estava com o rei Davi. Você sabe com quem estava? Com Ziba. Ziba, pastor Roberto, é aquele cara que disse: olha, rei, tem um menino aí sim. Estava tudo com ele. Estava tudo com ele, pertencia tudo a ele. Então, o rei Davi pegou tudo que era de Ziba, que recebeu do rei, e passou para Mefibosete. Mefibosete então recebeu tudo de novo, a sua herança, amém? E o tempo foi se passando então. Era glória, era aleluia, era só alegria no palácio. Mas qual é o tema dessa noite? Suportando tudo. Aquele menino suportou ir para um lugar, ele sobreviveu, ele conseguiu. Às vezes eu brinco, meu amor, só precisamos sobreviver. Vamos ficar firmes, não vamos morrer, vamos ficar firmes. Porque há muita bondade de Deus ainda para desfrutar. Então aquele menino começou a desfrutar de tudo aquilo ali que já era dele. E o tempo foi se passando. Só que o que eu falei? Nós vivemos de provações. Nós vivemos de provações. Em tempo vai vir algo sobre você. Mas não é para te matar. É para nos aperfeiçoar. Para nos levar em algo mais profundo nele. Porque ele prova quem ele ama. Então, passou alguns anos e houve, sabe o que, pastor Pedro? Uma nova guerra. Houve então de novo uma nova guerra. E sabe quem é que vai para a guerra? O rei Davi. O rei Davi está lá guerreando, está lá. E o tempo foi se passando. Aí de repente, pastor Roberto, já tinha se passado algum tempo que Davi estava lá na guerra. E de repente, Ziba, o cara que tinha perdido tudo, amém? Quem está me entendendo? O cara que tinha passado toda a herança para Mefibosete, arruma, ele pega um jumento, coloca pão, coloca vinho, coloca de tudo,
tipo de comida ali no jumento, ele carrega o jumento e vai até na guerra. Ele vai até lá. E quando chega lá, o rei, ó, de onde tu viesse? Não, por que tu viesse? Não, ó rei, eu vim trazer vinho para alegrar. Eu vim trazer o jumento para ajudar. E ele foi falando. Aí, Davi fez uma pergunta. Eu quero ler contigo. Meu Deus, Senhor me dá graça. Vamos ler. Meu Deus, está em... Eu anotei. 2 Samuel 16, é tudo aí pertinho. 2 Samuel 16. Segunda Samuel, já estou quase encerrando, vamos lá. Me dá mais uns minutos. 2 Samuel 16, versículo 3. Encontraram? Diz assim: então questionou o rei, mas aonde se encontra Mefibosete? Olha a pergunta que Davi perguntou. Então questionou o rei, mas aonde se encontra Mefibosete, neto do seu senhor? Retrucou-se Ziba: ficou em Jerusalém. Presta atenção. Ficou em Jerusalém porque disse: hoje, presta atenção, hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu avô. Diante desta declaração, o rei afirmou a Ziba: eis que tudo que pertencia a Mefibosete agora pertence a ti, ó Ziba. Ziba, então, decotou. Eis que tudo que pertencia a Mefibosete agora pertence a ti. E Ziba declarou: eu me prostro diante de ti com toda a humildade. Posso eu encontrar graça aos teus olhos, Senhor meu rei? Mentiroso. Deixa eu te contar. Ziba estava ferido. Ele levou alimento para o rei, e o rei então fez uma pergunta: ó rei. O rei perguntou: cadê Mefibosete? Aí Ziba disse: olha rei, ele disse uma coisa: o reino agora será restituído a mim. E Davi ficou furioso, porque imediatamente, Éder, ele passou tudo de novo para Ziba. Mas pastor, como assim mentiroso? Eu quero ler contigo para encerrar. Esse homem não estava falando a verdade. E eu vou provar através da Bíblia. Olha o que diz. 2 Samuel 19, 24. 2 Samuel 19, 24. Encontraram? Tá aí pertinho, né? Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem mesmo lavado a própria roupa, desde o dia que o rei partira, até o dia que regressava em paz, em segurança. Versículo 25. Quando chegou a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe questionou: por que não foste comigo, Mefibosete? E ele respondeu: ó meu rei e senhor,
meu servo me enganou. Meu servo me enganou. Eu, teu servo, sendo deficiente dos pés, ordenei, selai um jumento para nela montar, pois vou seguir o rei meu, mas o meu criado me enganou. Ele me difamou perante o rei, meu senhor. Entretanto, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, e fez bem te parecer. Versículo 28. Pois todos os descendentes do meu avô eram dignos de morte diante do rei, meu senhor. Mas puseste teu servo entre os que comem na tua mesa. Só até aqui. Agora lê no versículo 30 para mim. 29, versículo 29. Então o rei respondeu: Tu já explicaste suficiente, e já decidi. Tu repartirás a terra com Ziba. Versículo 30. Então Mefibosete replicou ao rei: Deixa que ele receba tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz para a sua casa. Ele se encontrou com o rei, e o rei questionou: Por que tu não fosse comigo, Mefibosete? Aí ele disse: O meu servo me enganou. Quem enganou ele? O nome dele? Ziba. Eu pedi para Ziba preparar um jumento e eu iria montar nele, mas antes de eu montar, ele foi, ó rei. A Bíblia diz que desde o dia que Davi foi para a guerra, Mefibosete não aparou a barba, nem cortou o cabelo, e nem tomou banho, nem trocou de veste, buscando a Deus pelo seu Senhor, pela bondade que o rei tinha feito por ele. Então ele se encontra com o rei, e o rei o questiona, até que ele disse: Olha, rei. Então o rei disse: Olha, basta, não precisa me falar mais nada, divide as terras, metade para cada um. Aí ele disse uma pergunta, aí ele fez uma resposta. Ele disse: Olha, entrega tudo para ele, porque só de estar contigo já é o suficiente. Nós não vamos andar com Deus por causa de coisas. Nós vamos andar com Ele pela sua presença. Nós não vamos servir Ele por causa de coisas dessa terra. Se Ele quiser dar, Ele vai nos dar. Mas eu não vou servi-lo por coisas, porque o que Ele já fez para nós já é o suficiente para servir até que Ele venha. Que essa história seja para nos marcar nessa noite. Que a história desse menino seja para nos despertar para tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Não se mova mais por sentimento. Não importa o que você tiver que passar, persevere até que Ele venha, porque Ele há de nos colocar na mesa e restaurar todas as coisas. Amém. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Pode apagar as luzes. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem